Então, vou responder por partes. Vamos lá. Tradicionalmente, não só no Brasil, quem é responsável pela comida na casa é a mulher. A gente pode pensar que teve um experimento humano nos últimos 50 anos e a gente tentou viver de comida feita e temperada na fábrica, né? Então, em vez de água, a gente toma refrigerante, em vez de uma fruta, a gente come barrinha de cereal, em vez de arroz com feijão, a gente come lasanha congelada. Quer dizer, eu estou falando arroz com feijão pensando no Brasil, mas isso nos Estados Unidos, então, nem se fala, né? O resultado foi catastrófico, não deu certo. As populações começaram a engordar, 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 e a obesidade virou o maior problema de saúde pública dos nossos tempos. Tá claro que a gente precisa voltar para a cozinha, mas não dá para ser da forma que era no tempo dos nossos avós. A gente precisa voltar a comer a comida como no tempo dos nossos avós, mas de outro jeito. E só tem um jeito: homens e mulheres na cozinha. A mulher sozinha não dá conta. E o que vai acontecer é que as pessoas vão continuar comendo nuggets e lasanha se os homens não entrarem na cozinha junto com as mulheres. Então, eu acho que não tem distinção em relação à classe social. Todo mundo tem que entrar na cozinha. O problema da obesidade estava estancado. Só vai melhorar quando as pessoas voltarem a cozinhar. Então, eu acho que assim, o nosso trabalho no Panelinha, ele é um trabalho de formiguinha. Assim, eu ensino na prática como é que a pessoa faz, como é que ela vai planejar, como é que ela faz para resolver o arroz com feijão todos os dias na mesa. Não dá para ela cozinhar do zero todas as vezes. Então a gente fica o tempo inteiro mostrando soluções práticas e aqui e ali a gente fala um pouquinho sobre questões mais conceituais, mas que reforçam a prática. As questões conceituais são para reforçar a prática. Eu acho que a coisa mais triste assim, que aconteceu especificamente no Brasil são esses modismos, essas ondas que daí, então você pode comer o feijão, mas você não pode comer o arroz, porque arroz engorda, é uma caloria vazia. Gente, faz centenas de anos que a gente come arroz com feijão. Se não fosse bom, a gente não estava aqui. Assim, a primeira pessoa que foi lá e juntou o arroz com feijão, então vamos falar um pouco de, porque tem essas manias, assim, daí é glúten, é carboidrato, é isso, é aquilo, né? Essa coisa de que o alimento ele vai virando um grande inimigo, né? Como se ele não fosse fonte de vida. Mas o arroz, a primeira pessoa que foi lá, juntou o arroz, juntou o feijão, ela não sabia que dos 20 aminoácidos, o feijão tem 19. E o arroz tem aquele que falta. Então essa combinação é muito poderosa. Não é à toa que ela dá conta de alimentar famílias inteiras, né? Então quando fica esse papo, não, porque não pode comer arroz, porque não pode comer isso, quer dizer, as pessoas vão desconstruindo uma dieta que foi feita no decorrer de centenas de anos. Não é à toa que o nosso prato tem arroz, feijão, legumes, verduras, não é? Que são as hortaliças todas, e carnes todas, não é à toa, é uma composição nutricional perfeita. Então é triste a gente ver os modismos e as influências da indústria de ultraprocessados um pouco desmanchando essa combinação que é perfeita. Mas é que eu brinco, né? Teve uma temporada do programa que ela desgourmetiza, bem. Porque a verdade é que as pessoas não precisam cozinhar como chefes em casa, elas não precisam ficar criando, elas precisam dar conta de ter uma mesa variada e saborosa para manter uma alimentação saudável, para ter uma vida melhor, né? E para fazer isso, não precisa ser chefe, não precisa ter dom, cozinhar é como ler e escrever. Todo mundo aprende. E é como ler e escrever porque as pessoas não nasceram sabendo, né? A pessoa vai para a escola e da mesma maneira a pessoa precisa aprender a cozinhar. Eu trago a comida toda aqui, ó. Tudinho. Eu, quando viajo, assim, é até uma coisa que nem é muito boa, mas eu fico meio sem limites.
que eu penso, não vai ter esse queijo, não vai ter esse queijo, daí eu preciso comer o queijo inteiro. É assim? É. Ai, não vai ter esse doce, não vai ter esse doce, não vai ter. Aí eu como a valer. Não tem como você comparar um tomate italiano com um tomate brasileiro. O tomate brasileiro foi plantado numa terra super fértil, ele fica hidratado, entendeu? Na Itália, o solo é aquele solo árido, então ele fica muito mais carnudo. Não dá muito para comparar os ingredientes. Então eu acho que a graça é você conseguir adaptar. Eu não acho que seja errado, por exemplo, uma vez eu tenho uma amiga que faz... Malabi é aquele doce árabe que parece um manjar, mas em vez de leite de coco vai almíscar, né? Vai misk, vai essa resina que é típica da cozinha árabe. Então é esse manjar e em cima vai um damasco em calda. Esse é o tradicional. A avó dela chegou no Brasil, damasco não tinha, uma coisa super exótica aqui, cara. E aí ela viu um mamão e vai lá, cor de damasco. Então ela faz um doce com mamão e coloca em cima do Malabi. É errado? Não é o original, mas está certo. A gente tem que poder fazer essas adaptações, não é? Então, isso também tem a ver com o modo que a gente se alimenta. Aqui no Brasil, quando a gente pensa assim, você conhece a dieta mediterrânea? Ah, sim, a dieta mediterrânea, ela é tida como muito boa, porque as pessoas usam muito azeite, tomam vinho em todas as refeições. A dieta mediterrânea, ela leva em consideração os alimentos que estão naquela região. Assim como a dieta brasileira leva em consideração os alimentos que estão por aqui. Então, para quem mora no Brasil, não só para brasileiro, para quem mora no Brasil, a melhor dieta é a dieta brasileira, baseada ou simbolizada pelo arroz com feijão. Então, eu não acho que tem assim um erro fazer, sei lá, colocar o mamão no lugar do damasco no Malabi. Eu acho que foi uma solução criativa que uma mulher imigrante encontrou ali de tentar manter a tradição dela. Síndrome do impostor? Nossa, zero. Zero tenho isso. Vixe, que difícil, porque eu não fico muito me analisando. Eu vou fazendo, eu tenho essa característica, assim. Eu sou muito fazedora. E os impulsos, geralmente, eles podem ter assim, uma coisa de mercado, olhar o que tem de oportunidade, mas eles têm uma coisa muito genuína, assim, é uma vontade que nasce. Assim. Por exemplo, livros. Quando eu comecei a escrever livros, só o que eu ouvia era assim, no Brasil ninguém ganha dinheiro com isso. No Brasil, quem vai perder tempo? Imagina, no Brasil... Mas eu adoro livro, eu adoro consumir livro, naquela época gostava mais ainda, e eu achava que eu devia fazer isso, devia fazer livro, eu achava que tinha um negócio legal aí para fazer. E, de fato, os meus livros são best-sellers, é uma parte importante da minha receita, o mercado editorial, receita essa financeira não culinária, apesar da gente falar em pizza também para olhar para os pedaços, né, das receitas. Mas foi uma coisa que eu achei que eu queria fazer porque eu queria fazer, deu certo e, sem modéstia, eu acho que eu ajudei a abrir um mercado que não existia no Brasil. Tenho, mas não vou te falar. Porque eu sou muito reservada em relação ao... Vou te contar um negócio. No programa de TV, eu tenho uma equipe que é muito maravilhosa. E tem gente que está comigo desde o início, e é uma equipe, tem a equipe fixa aqui que trabalha todos os dias do ano comigo, tem equipe também que vem fazer a diária de gravação, mas são as mesmas pessoas há muito tempo. E com uma equipe, assim, uma diária de gravação, que são 12 horas num lugar fechado, você cria um tipo de intimidade, assim, uma relação que é muito legal, muito única, muito especial. E que ela funciona dentro do estúdio. Assim, não são pessoas
que eu tenho uma amizade, mas a gente tem uma ligação, assim, não precisa nem falar nada, um olha para o outro, já sabe o que quer dizer, e a gente se diverte horrores. Assim, às vezes as pessoas falam assim, o que é a Rita ficar rindo para os ingredientes? Não é, eu estou me controlando para não gargalhar porque tem alguém falando algum absurdo. Então é assim, é uma coisa muito divertida. E eu tenho uma coisa que é, assim, eu produzo o programa, o estúdio é o meu local de trabalho, é muito em casa, é tudo muito em casa. Então eu fico absolutamente à vontade de errar e refazer e no meio fazer uma brincadeira, falar uma bobagem, porque como eu controlo a edição, eu sei que não tem perigo disso ser usado de uma maneira que eu não gostaria. Eu sou muito controladora. Talvez esse seja um erro na minha carreira, eu sou extremamente controladora. E, enfim, então tem essa equipe que é super divertida, a gente se diverte horrores e às vezes precisa esperar, putz, o bolo era para ficar pronto em meia hora, mas o ar estava ligado e a temperatura não estava certa e demorou um tempo a mais, então você fica ali 10 minutos, todo mundo, vamos lá, e daí a gente fala besteira e canta e dança. E a gente, como equipe, acha isso muito divertido e usa no fim do programa o que são os bastidores. E que as pessoas até chamam de erros de gravação. Muitas vezes não tem nem erro de gravação, é bastidor, é como funciona o bastidor. E tem um grupo que gosta, eu sei isso pelas redes sociais, tem gente que adora, é a parte mais divertida. E tem um grupo que odeia os bastidores. O que eles dizem? É muito forçado, isso é chato demais, não tem graça. E é verdade, tem graça pra gente aqui dentro, não tem graça para quem está de fora. E eu entendi com essa experiência, assim, esses anos todos colocando bastidores, que no fundo o bastidor ele acaba com uma coisa que é uma espécie da magia da televisão, sabe? O bastidor, putz, é isso, tem 12 pessoas aí atrás da câmera, eu achei que era você na sua casa cozinhando. Então ele acaba com a magia. E eu saquei isso assistindo alguma coisa na televisão que teve um bastidor, eu falei, que chato esse bastidor, apesar de trabalhar com televisão e apesar de adorar ver bastidores de tudo, eu gosto de ver como as coisas são feitas. E você mantém os bastidores? Mantive. Na próxima temporada, talvez eu não coloque. A gente está olhando outros... Na verdade, a próxima temporada, ela muda bastante. Então, talvez não funcione mesmo. A gente precise desse tempo do bastidor para amarrar a historinha. Muito bem. Então, quando você me perguntou, e por que você não conta de quanto por cento? É porque eu acho que tem uma coisa que o meu trabalho é tão... de levar as pessoas para a cozinha, as pessoas falam comigo de uma maneira tão de igual para igual, que eu tento falar o mínimo possível do business. Não que tenha nada de errado, está tudo certo, mas é uma questão de relação minha com o público, entendeu? Dessa sua equipe fixa, 100% são mulheres? Nesse momento é 100%. Eu queria te perguntar o seguinte, isso não é uma espécie de machismo às avessas? Pode ser que seja. Não vou mentir para você. Não, eu acho o seguinte, talvez tenha a ver um pouco com a natureza. Quem sabe nos próximos anos mais homens dominem esse assunto a ponto de poder contar para os outros como é que faz para entrar na cozinha. Porque hoje, geralmente, a relação do homem com a cozinha é de chefe de cozinha, né? Então, e que é uma coisa que não tem nada a ver com o trabalho que a gente faz aqui. Pelo contrário, o que um chefe de cozinha faz é contar ali uma interpretação dele de alguma coisa. A gente faz o contrário disso, a gente busca, assim, o que as pessoas gostam de fazer, gostam de comer e tenta achar o jeito mais prático para garantir que elas consigam fazer
no dia a dia delas. Primeiro é que a gente não trabalha no mesmo imóvel. Então, o escritório dele é num imóvel, o meu é em outro. Então, a gente tem uma distância física. Acho que esse é o principal. O segundo é que a gente se policia para ter uma hora que chega de falar de trabalho. Assim, entrou em casa, a não ser que a gente combine de falar de trabalho, esse fim de semana a gente vai ter que trabalhar. Ou temos que resolver umas coisas, vamos ficar em casa, porque daí, né, assim, é diferente. Mas a gente se policia para chegar em casa e não ter o assunto trabalho. Então, acho que são esses dois pontos, assim. No começo, a gente dividia a sala. O Ilan ficava comigo na mesma sala, assim, e a gente sacou que não ia funcionar. Então, muito tempo, né? Mas a gente trabalha muito próximo, assim, e não tem claramente, sabe, Bom, tem uma divisão natural que é as coisas que enfim, o meu trabalho como, sei lá, como apresentadora, palestrante, enfim, isso não é muito dividido, mas todo o resto é muito dividido, muito junto, assim, a gente pensa junto. E eu acho que a gente tem uma coisa muito complementar, que eu sou essa pessoa que sai fazendo e o Ilan tem uma capacidade, assim, de pensar estratégias que é absolutamente admirável, sabe? Assim, eu fico entendendo as minhas vontades. E o Ilan tem um outro jeito de trabalhar, assim. Às vezes, inclusive, as coisas andam de forma paralela. A gente quer as mesmas coisas, mas ele tem um jeito de olhar que é muito diferente do meu e vice-versa. Eu acho que é complementar, acho que tem funcionado. Por exemplo, em casa o Ilan cozinha muito mais do que eu. Por quê? Por quê? Porque eu acho que eu estou no meu dia a dia muito mais com cheiro de cebola o tempo inteiro do que ele. E eu faço isso há mais de 20 anos. Então, e tem uma coisa curiosa, e não é só comigo, não, é com outras pessoas da minha equipe tem essa questão. A Laura, que trabalha conosco, ela é formada em gastronomia, mas hoje ela está na redação. Ela teve uma questão, um acidente, e ficou com o braço imobilizado um período. E aí o marido dela, na marra, teve que entrar na cozinha. E ele aprendeu a cozinhar e hoje em dia é uma coisa meio a meio. Porém, o meio a meio deles não funciona a 4 mãos. Porque se ela está na cozinha, ele fica, como é que faz não sei o quê? E tal coisa, e se eu fizer não sei o quê, vai acontecer o quê? Você vira meio que uma enciclopédia ambulante. E no fundo, assim, quando eu estou cozinhando, eu quero beber vinho, relaxar e preparar ali, eu não quero ficar explicando. Então, quem, de alguma forma, tem uma ligação profissional com cozinha, quando está cozinhando com outro que não tem essa ligação, dá uma desequilibrada. Por isso é legal os jovens casais começarem a vida aprendendo a cozinhar juntos, porque aí vai ficar uma coisa absolutamente equilibrada, e aí fica bem gostoso. A gente divide bastante. Tem coisas que eu gosto mais do que o Ilan e eu cuido mais, tem coisas que ele gosta mais do que eu, mas é bem dividido, bastante. A minha sogra educou muito bem o meu marido. Não é mérito meu, não é meu. Podia ser um mérito meu, né, assim, ter colocado, mas não, ele aprendeu, acho que foi a minha sogra. Quais pratos você serviria para os 4 pré-candidatos à presidência da República? Além do chuchu refogado? Assim, vamos lá. Ai, gente, jura? Que dureza, né? Bicho, acho que eu não cozinharia para nenhum político.
Pronto. Não, mudei de ideia. Eu não faria isso não. Eu serviria a mesma coisa para todos. Eu serviria um bom PF com arroz, feijão, uma farofinha com banana, uma couve bem fininha refogada com bastante alho e um ovo frito. Pronto, é isso que eu faria para todos. Rita, eu tô com problemas. Meus amigos estão todos... Um não come glúten, o outro não come lactose, o outro é vegetariano, o outro é vegano, o outro só come peixe, o outro... Assim, tá ficando muito difícil fazer jantar em casa, mesmo. Assim, ela tava falando... Era uma questão dela mesmo. Tá ficando muito difícil. Assim... O que você acha que eu devo fazer? E aí eu fiquei com essa cara que eu fico quando eu não quero responder, né? Que é mais ou menos assim. E ela fala assim, você acha que eu devo trocar de amigos? E, obviamente, eu não acho que ela deva trocar de amigos, mas tem uma coisa curiosa que a gente tem amigos que têm um jeito assim, de entender a comida meio parecido com o nosso. Mas não custa perguntar, sempre. Se a pessoa tem alguma intolerância, alguma alergia, alguma restrição, alguma necessidade especial de alimentação. Você é daquele grupo de mães que não gosta que elogiem seus filhos pela beleza? Não, pode elogiar à vontade os meus filhos. São todos gênios e lindos. Não tenho. O meu pai é um sujeito muito divertido. E ele tem uma coisa que ele é meio do contra, assim, né? Então, às vezes eu falo pra Dora, minha filha, fala, ai filha, você é tão linda, fofinha, linda da mamãe. E o meu pai tá do lado e fala assim, nem tanto. Ele sempre faz isso, sabe? Ele sempre faz. Só que ele fazia isso quando ela era pequenininha. E tudo bem, passou. Daí outro dia ele fez isso de novo, todo mundo deu risada pela 48ª vez. Ele falou, você lembra que uma vez você me deu uma bronca? Eu falei, eu te dei bronca? Porque eu falei, você falou, ai filha, como você é linda. E eu falei, nem tanto. Você falou, para, a menina vai ficar traumatizada, ela vai acreditar. Então eu acho que eu sou o oposto disso. Eu fico o tempo inteiro falando para os meus filhos como eles são lindos, maravilhosos, geniais. Ô Rita, é um clássico. Agora, eles me consideram, curioso, os meus filhos me consideram uma mãe muito brava. Eu não me acho muito brava, mas eles me consideram uma mãe brava, uma mãe brava. Bom, eles devem ter algum motivo, né? Não, acho que é da imaginação deles. um esquema na minha vida que o meu escritório, o estúdio, a minha casa, a escola das crianças, é tudo muito perto, tipo 5 quarteirões de distância no máximo. Então, quando eles eram menorzinhos, eu de fato conseguia almoçar em casa praticamente todos os dias. Aí, à medida que eles foram crescendo e ficando esses adolescentes maravilhosos e geniais, começou a rolar uma coisa assim, ué, o que você veio fazer aqui? Eles mesmos, tem um momento da vida que os adolescentes, eles não estão afim, eles querem descobrir quem eles são, não ficar ali embaixo da asa da mamãe. Trabalho para burro, mas eu estou perto de casa. Enquanto os meus filhos eram bem pequenininhos, eu trabalhava muito menos e trabalhava muito de casa. Então, eu não acredito muito em, como é que as pessoas falam? Quality time, né? Que vale assim a qualidade, isso é mentira. Tem que ter quantidade dentro do possível, assim, sabe? Eu tenho a impressão que, assim, nesse sentido, celular dá uma estragada, porque é uma coisa que vai sugando, assim, é difícil a pessoa sair daquilo e entrar na... Tem que tirar fora mesmo. No jantar ninguém usa o celular? Em casa não. Não usa. E quando um usa, o outro, quer dizer, o outro adulto, quando um usa, por exemplo, se eu pegar o celular, o Ilan fala alguma coisa. Se o Ilan pegar o celular e falar alguma coisa e as crianças pegarem o celular, os dois falam. Então tem esse... E tem também, como as crianças estão super... ouvem isso o tempo inteiro, já aconteceu da Dora virar para mim e falar assim, ué, você vai usar o celular? Mas aí é naquela atitude meio adolescente, assim. Que é mais se você pode, eu também posso.
Por exemplo, aqui onde a gente está, eu certamente parecerei maior do que eu sou, porque a gente está muito perto do fundo, então vai chapar a imagem, mas não foi um assunto aqui, não virei para você e falei, não, vamos fazer um fundo, mas... né? Agora, eu presto atenção, muita atenção no figurino, porque você pode virar um balão na televisão. Por exemplo, eu adoro usar roupa larga, as minhas roupas do dia a dia são roupas muito largas. Não funciona no vídeo, não funciona, porque chapa e vira um balão. Então eu procuro, e daí tem todas as questões técnicas de vídeo. Então, por exemplo, o microfone está aqui atrás. Se eu estou com uma roupa que precisa, que é muito justa, vai parecer que a pessoa tem alguma deformação nas costas. Ou então, tem a questão do moiré, que eu te falei, a blusa é linda de morrer, mas tem uma trama fininha ali que fica dando moiré, não dá. Eu estou na cozinha, assim, não dá para eu ficar com uma camisa de seda, com um blazer, com uma malha, não é? Assim, tem essas questões técnicas, quer dizer, a roupa tem que ser ajustada, mas não justa. E daí tem as minhas questões, assim, eu não gosto de roupa decotada, eu não gosto de cozinhar com o braço de fora, acho feio, eu gosto de uma manguinha. Putz, as minhas roupas são mais gigantonas, assim, não é uma questão na minha vida, no dia a dia. No vídeo é diferente, aí eu presto atenção. As roupas que você usa, a escolha delas, passa muito por um cuidado para não parecer sexy. Não parecer não, eu acho que eu não sou uma pessoa sexy. Zero. O meu maior cuidado com roupa para o programa tem uns pontos, assim. Na minha opinião, televisão, ela é uma vida, um tom a mais. Então, assim, se eu falar com você assim, eu acho que figurino é importante a gente dar, que talvez se a gente estivesse conversando ali no camarim, vai parecer que eu tô com algum problema. Então, o tom de voz é um pouco a mais, o jeito de gesticular é um pouco maior, é tudo um pouco a mais. Então, o figurino, as cores eu acho que precisam ser um pouco a mais também do que eu usaria. Se eu for usar só beijinho e cinza, que são as cores que meu armário, que é assim, jeans, branco, preto, bege, cinza, fica uma coisa muito chata. Então, a primeira coisa é entender que figurino é figurino e guarda-roupa é guarda-roupa, são duas coisas diferentes. A segunda é que eu tenho, assim, uma cara meio de gringa, loira de olho azul. Então, eu no começo da minha carreira, na televisão, na internet, obviamente, não era uma questão. Mas no começo da televisão, eu tinha uma preocupação de não parecer distante. Então, eu queria usar coisas que fossem muito básicas, que não tiver, mas não básico elaborado, não clean. Básicas no sentido de ser uma coisa sem muita elaboração, sem ser uma coisa, uma calça étnica, uma coisa mais trunks. Se fosse uma cozinha profissional, estaria com o cabelo preso. Enfim, não é uma cozinha, é um programa de televisão. Mas na cozinha, eu acho que você ficar com o braço de fora, assim, você meio pode transpirar. Tem uma coisa assim que eu acho meio não de cozinha, sabe? Então eu prefiro ter uma manguinha. Mesmo que seja uma regata, daí eu prefiro colocar um casaquinho. Sabe o casaquinho? Um casaquinho por cima. Eu e a Bela, a gente tem um objetivo em comum muito claro, que é levar as pessoas para a cozinha. É muito claro, é evidente no trabalho dela, é evidente no meu trabalho. Chefes de TV são sexy. Isso funcionava bastante, as pessoas... Tipo Nigella, sim. Nigella. Ainda existe? Muito específica da Nigella, não é? Porque você pensar assim, se a gente olhar para fora, né, os Martha Stewart, Rachel Ray, né, as grandes cozinheiras da televisão americana, ou mesmo... Ou, sei lá, tinha um programa que fazia muito sucesso, você não vai se lembrar por quê? Porque é uma pessoa jovem, meu amor, mas que chamava Two Fat Ladies. Você lembra disso?
Era um programa genial, que eram duas mulheres imensas, que o programa começava, uma delas subia numa moto, a outra ia naquela coisinha do lado da moto, que eu não sei o nome, sabe? As duas iam. E elas iam comprar, aí caía o peixe no chão, era divertidíssimo e muito bom, muito bom. Elas tinham muito conhecimento técnico. Então é o oposto do sexy. Eu acho que a mulher sexy na cozinha, eu acho que é a Nigella, porque ela é essa mulher, né, assim, que gosta de ser sexy. Sei lá, acho que é específico. O que eu acho que o trabalho da Nigella tinha, hoje tem menos. No início da minha carreira, não na televisão, mas nos livros, assim, eu tinha uma coisa mais autoral no sentido de querer contar uma história, de querer, assim, de ter uma voz, né? Aliás, eu acho que isso é incomum. A Nigella tem uma voz clara. Todo mundo tem voz, eu estou dizendo voz não no sentido literal. Mas ela tem um jeito assim que ela faz muita analogia, ela tem um humor, que é aquele humor característico inglês, que é mais ou menos assim, água de rosas, esse ingrediente... from the Middle East, it's a wonderful ingredient. Enfim, aí ela vai contar da água de rosas e daí ela vai falar que ele é perfeito para você colocar uma colherinha, porque se você colocar um pouco mais vai parecer que você tá na banheira da sua tia-avó. Então ela tem esse jeito assim que é divertido. Eu acho ela muito divertida e muito bom o texto dela. Quando a pessoa lê uma receita panelinha, ela me escuta. O jeito de explicar é meu. E a Nigella tem um jeito de falar das coisas que é dela. A alimentação na saúde pública foi o ministro da Saúde que teve guts, teve coragem, teve peito de publicar o Guia Alimentar para a População Brasileira em 2014. Ele é um guia que é revolucionário, esse sim é revolucionário. Ele é referência no mundo. Agora, semana passada, eu acabei de receber uma equipe canadense da CBC fazendo um documentário sobre alimentação saudável e o jeito que eles encontraram de falar sobre o guia e sobre o padrão alimentar tradicional brasileiro, simbolizado pelo arroz com feijão, foi... Eu dei uma aula de culinária para o Jean-Claude Mubarak, que é um professor da Universidade de Montreal, e para o professor Carlos Monteiro, que é aqui da USP, que é o coordenador do Guia Alimentar. Então, os dois vieram fazer um PF comigo, fazer uma aula de culinária, e a gente aproveitou para falar de classificação dos alimentos por grau de processamento, né, as comidas ultraprocessadas, sobre divisão de tarefas, sobre a importância de cozinhar como ferramenta para manter uma alimentação saudável de verdade. Então, esse guia, quando foi publicado, ele foi assim, uma coisa assim, divisora de águas, porque ele foi o primeiro documento oficial a falar sobre a classificação dos alimentos por grau de processamento. E quando você entende a diferença entre imitação de comida, que são os produtos ultraprocessados, e comida de verdade, é uma libertação. Mas esse foi um momento muito importante, muito importante. Foi a Nina Horta que escreveu que você é uma cozinheira imaculada, perfeita. Isso te soa de algum jeito? É bom? É ruim? A Nina está assistindo muito o programa. Não acredite na televisão. Você se considera assim? Não. A minha qualidade é saber ouvir o público, interpretar e oferecer soluções. Eu acho que essa é a minha qualidade. Vou exemplificar. Quando eu comecei o site, não foi, em 99 eu comecei a trabalhar o site. Eu lancei em 2000 o Panelinha,
as perguntas... assim, eu tinha acabado não, mas eu ainda era uma jovem chefe, tinha restaurante, tinha me formado nos Estados Unidos e tinha aquela coisa assim de gostar de experimentações e outras culturas gastronômicas. Então, eu fiquei imaginando que seria muito legal ter na internet receitas para as pessoas variarem os sabores do dia a dia. Então, para colocar o Panelinha no ar, eu e uma pequena equipe testamos, fotografamos, publicamos 200 receitas. E era um mix ali, tinha receitas práticas, outras menos práticas, receitas sopa tailandesa, tinha um pouco de tudo. Aí, o site foi para o ar, imediatamente naquele tempo não tinha nem redes sociais, nem as pessoas mandavam e-mail, né? Tinha lá o endereço de e-mail, a pessoa mandava um e-mail falando: olha, achei muito legal esse carbonara, vou fazer, mas vem cá, o meu arroz fica muito empapado. Como é que eu faço para o arroz ficar soltinho, igual da minha mãe, igual da minha avó, igual de não sei quem? Aí o outro vinha e falava: olha, o meu bife fica solado. Então eu falei: opa, as pessoas não sabem o básico. Vamos ensinar o básico brasileiro, aquilo que a gente come em casa. E aí eu passei, então essa foi a primeira coisa. Um pouquinho mais para frente, as perguntas começaram a aparecer da seguinte forma: como é que eu faço para substituir a farinha do bolo e tirar a manteiga e deixar ele menos calórico? E falei: opa, as pessoas essas não são dúvidas culinárias, isso é um desentendimento sobre o que é alimentação saudável. As pessoas estão achando que dieta de emagrecimento é sinônimo de alimentação saudável. Então, a gente entendeu, assim, a gente ouviu isso e trouxe para o Panelinha um conteúdo, assim, super didático. É uma parceria nossa, justamente com a Faculdade de Saúde Pública da USP, é um nome longo, tá? É o NUPENS, que é o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, que é desse grupo que justamente fez o Guia Alimentar para a população brasileira. A gente fez uma parceria com eles e no site tem um monte de conteúdo falando sobre alimentação saudável, porque está difícil de fazer melhores escolhas, boas escolhas alimentares. Tem um te falando que não pode comer glúten, o outro que não pode comer arroz. Aí você chega no supermercado, tem lá um produto orgânico, outro integral, outro sem glúten, outro você fala: não, então isso deve ser bom, né? E as pessoas, elas não sabem que, na verdade, a diferença está atrás. Você tem que ler a lista de ingredientes. Se tem nominhos lá que você não teria na cozinha de casa, aquilo é imitação de comida. Pode estar escrito integral, caseiro, saudável e orgânico na frente. É mentira! Então, a gente tem um conteúdo muito específico falando sobre alimentação saudável de verdade, porque assim é muito lucrativo. Cada um desses modismos é muito lucrativo, porque a cada modismo surgem trocentos produtos e as pessoas vão abrindo mão da água, do arroz, do feijão, de todas as hortaliças, das carnes, para comer ali compostos industriais. Não tem gente que troca alimentação por shake? Faz sentido? Desse tipo de alimentação é que ela não só nutricionalmente é desbalanceada, né, porque são produtos cheios de aditivos químicos e com muito açúcar, muita gordura, muito sal. Quer dizer, a gente em casa, a gente não coloca o tanto de sal que a indústria coloca. Então, esses produtos ultraprocessados, além de nutricionalmente serem desbalanceados, digamos assim, eles também corrompem uma norma. O normal, o que é? É você sentar na mesa, comer lá o seu prato, seja o que for, macarrão, uma salada com um grelhinho, não importa, só comida ali, comida de casa. Esse é o normal. Imagina se você consegue fazer um prato de arroz, feijão, bife e salada e sair na rua comendo. Ou levar as crianças e dirigindo para a escola com o prato no colo. Você não consegue.
Agora, você consegue fazer isso com um hambúrguer? Você consegue. Então, é outra característica dos ultraprocessados, é que eles mudam o jeito de as pessoas entenderem alimentação. E eles contam para você todos os dias, não precisa cozinhar. Não precisa, não perca seu tempo, é só aquecer. Deixa lá no freezer e aquece. Nossa, por que será que a gente fica se auto-sabotando e comendo essas coisas? Não é uma autossabotagem, tem milhões investidos em publicidade para que você acredite que você não precisa cozinhar, que você precisa comer sem glúten, sem lactose, trocar um shake por um prato. Então, é um sistema alimentar que está muito bagunçado. Por isso é tão difícil fazer boas escolhas, porque não é só uma escolha individual. Você tem que saber muito para conseguir fazer boas escolhas. Mas as soluções são fáceis, elas estão na beira do fogão, na cozinha de casa. Qual é o segundo assunto que te dá mais tesão? A vida é cheia de momentos, né, minha querida? Então, tem momentos, por exemplo, eu não sei te explicar porquê, levei 10 anos para comprar um piano. 10 anos. Quando eu era meninota, assim, eu tocava em casa, aí o piano era do meu irmão mais velho, que fez 18 anos, e pediu uma moto para os meus pais, e os meus pais falaram nem pensar. O piano era dele, ele se virou, vendeu e comprou a moto, e a casa ficou sem piano, e eu parei de tocar piano também. E aí eu tinha essa coisa, assim, que eu um dia ia voltar a tocar piano. E há um pouco mais de 10 anos, eu falei, não, agora chega, né? 30 anos, vou voltar a tocar piano. E, sabe, vida? E aí não deu tempo, eu não vi onde eu vou colocar o piano, não sei o quê, e a escola das crianças, e férias, e... Porque isso você faz no tempo livre, né? Essas coisas, comprar um piano, não é durante o horário de trabalho. E aí o tempo passou, e 10 anos depois, pouco mais até, finalmente eu comprei o piano. É assim, eu não vejo a hora de chegar em casa para ficar tocando. Eu sei que para os outros moradores não é tão agradável assim. Qual foi a coisa mais triste que te aconteceu? A mais triste eu não sei. A mais sofrida por um longo tempo foi a minha separação, que foi muito difícil. E as crianças eram muito pequenas e foi muito difícil. Foi dificílimo. A coisa mais triste, eu não sei te dizer. Você pode dizer por que foi tão difícil? Não. Eu acho que as discussões sobre feminismo, não importa se elas são chatas e não importa a maneira como elas estão acontecendo, elas são absolutamente necessárias. Não tem outro jeito de haver mudança. Tem que ter movimento e o movimento tem que fazer virar lei e aí tem que virar uma coisa normal até que a lei você nem lembre que seja lei. Eu acho que o mundo é muito machista, muito machista. Então, para que haja a mudança não vai acontecer. Amor, não seja tão machista, acho que não precisa ser tão... Eu ia falar uma coisa, mas eu também já mudei de ideia. Eu ia falar assim, não precisa ter uma cara tão feia, assim, uma cara tão fechada, mas às vezes precisa, porque é uma dor profunda e não tem outro jeito de falar. Tem outros jeitos, mas tem gente que fala com humor, tem gente... Né? Mas eu acho que não tem outro jeito. Tem que abrir o berreiro mesmo, e mesmo que seja chato. Eu entendo que tem uma... Eu não vou nem falar da questão religiosa, tá? Nem falar se o feto é um ser humano, eu não vou entrar nessa parte. Tem uma coisa racional, que é assim, que tem uma parte das pessoas que acredita que o grande perigo é
que o aborto vire um método para não engravidar. Até onde eu sei, nos países onde o aborto foi legalizado, o número de abortos diminuiu. Então não faz muito sentido essa teoria. O mundo ideal é que as pessoas usem camisinha, que as pessoas se protejam, que as pessoas planejem a família, mas esse não é o mundo real. Esse é um mundo ideal e que pode funcionar por uma parte. Agora, se a pessoa marcou toca, engravidou e ela ter que ter um filho porque ela engravidou, eu acho muita irresponsabilidade. Irresponsabilidade eu não fiz. Irresponsabilidade obrigar essa pessoa a ter um filho. Eu preciso me assistir, eu aprovo o programa. Mas se você está na sua casa e vendo você, para onde teu olho diretamente vai na tela? Para as redes sociais. Não, funciona assim, ó, tem etapas. No começo, sabe secretária eletrônica? Que você grava antigamente, na secretária eletrônica, era uma coisa que as pessoas gravavam, foi um momento que todo mundo ouviu sua voz. Após o sinal, você sabe o que fazer. Aí te as várias mensagens disso. E era uma questão na vida das pessoas, eu odeio a minha voz na secretária eletrônica. Não, você não ouve a sua voz como as pessoas ouvem a sua voz, né? A gente ouve a voz da gente de um jeito diferente. Então, tem uma coisa na televisão que no começo você acha a sua voz esquisitíssima, dá um pouco de vergonha alheia ali, tipo, minha mão estava estranha, né? Mas eu acho que é uma coisa de iniciante, né? Que você fica assim. Então, no começo eu não gostava muito de me assistir e não gostava de assistir a edição com muita gente. Tinha lá um editor comigo e vamos lá, beleza, e é isso. Com o passar do tempo, tem a Sheila, que trabalha comigo, que dirige o audiovisual todo do Panelinha. Às vezes a gente está vendo alguma coisa e assim, naturalmente, eu vou soar ridícula, mas eu vou te contar. A gente está olhando e fala assim, putz, ela está estranha ali, né? Ela fala, e eu concordo. Ela sou eu. Ela fala assim, ela está estranha ali, né? Porque ela está vendo uma outra coisa, ela não está... Assim, é quase como se fosse aquele personagem da televisão. Então, hoje em dia eu tenho um distanciamento. É como se fosse... Não é um personagem, mas é como se fosse um personagem, assim. O que eu faço no programa inédito, no que vai ao ar, sempre o primeiro que vai ao ar, que é segunda, 9h30 da noite, eu fico tricotando com os meus seguidores no Twitter. Então, por isso que eu brinquei, que o meu olhar vai para a tela do celular, que a gente fica comentando as coisas. Aí alguém pergunta, fala, adorei o não sei o quê, prende esse cabelo, faz não sei o que lá. E eu me divirto muito, na verdade, conversando com as pessoas no Twitter. É um lugar curioso, assim. Os perfis Panelinha, incluindo os que têm o meu nome, né? Porque tem os perfis... Panelinha e os perfis Rita Lobo. Face, porque são Panelinha no Face, no Instagram, no Twitter, e a mesma coisa com os meus. Então isso é gerido por uma equipe, né? A não ser, claro, se eu estou aqui, resolvo fazer uma live ou fazer uma foto desse fundo, enfim, aí eu publico, mas o servição, gente, domingo... Está acabando o dia, já pensou no que vai ser a refeição de amanhã? Não adianta chegar em casa. Isso é uma coisa que é programada, é feita por uma equipe. O meu Twitter não. Meu Twitter, só eu tenho a senha. Nem sabia, porque eu não acompanho mais muito assim, o mundo da gastronomia. Mas me parece que, tradicionalmente... A mulher é a cozinheira de casa e o homem é o cozinheiro profissional, né? Eu acho que talvez esse resultado reflita uma questão que essa profissão ainda seja muito masculina. Talvez seja isso.
tem algum caminho que você está vendo chefes estão se encaminhando? Tem um outro universo que eles estão entrando? Não sei, porque de todo modo, assim, o nosso trabalho aqui, quando eu falo nosso, porque tem uma equipe grande trabalhando comigo aqui no Panelinha, ele é muito mais ligado à saúde pública do que à gastronomia, no sentido de que a gente leva as pessoas para a cozinha, ensina a cozinhar, ensina a planejar, ensina a pensar um cardápio saudável. Então eu não estou muito olhando para o mundo da gastronomia. Eu desgourmetizei nesse sentido. Mas o que eu acho assim é que a indústria da alimentação ela vai precisar mudar, porque não deu certo assim essa coisa de comer sei lá o que com sabor de sei lá o que, com espessante para mudar a textura e emulsificante e conservante, coisa e tal. Então eu acho que tem um futuro com chefes e pequenas indústrias de alimentos, assim, que talvez tenham... porque não dá, é muito difícil a pessoa conseguir comer em casa todos os dias. E, no entanto, quando você tem filhos pequenos, não tem muito outra opção, né? E talvez para o futuro, em função da complexidade do mundo, que o mundo está cada vez mais complexo, as pessoas possam cozinhar menos desde que a comida comprada seja comida feita por mãos humanas com ingredientes de verdade. Então talvez aí tenha um caminho que é esse futuro assim, do sistema alimentar que vai precisar de mais cozinheiros. Mas é chute, é desejo. Não a ponto de ter comprado um lugar no cemitério e nem saber se eu quero ser cremada ou enterrada. Mas eu tenho os meus... Eu acho que quando os filhos são menores, a gente fica com muito medo de morrer. Assim, o que vai acontecer com essas crianças? À medida que eles vão crescendo, você vai vendo que eles estão se virando, assim, esse assunto vai diminuindo. Esses dias eu estava pensando uma coisa que eu não sei se faz sentido, mas que eu olho para os meus pais assim, e eu acho eles muito gente grande. Acho meu pai super inteligente, a minha mãe culta, assim, eu tenho admiração assim, pelos meus pais. E de certa forma, isso me deixa sempre meio moleca. Eles são gente grande. Então eu tenho uma coisa assim que eu não estou muito pensando na morte. Eu estou pensando nas coisas que eu quero fazer. E as crianças, eu fico admirada, assim, essa geração tão legal, o jeito que eles pensam é diferente. Eles são mais inteligentes. Acho tão legal de ver isso. E fico muito curiosa para ver o que vai dar, entendeu? Claro que tem as coisas péssimas do mundo, né? Mas tem coisas que são, assim, na vida privada, assim, eu estou vendo coisas tão legais também. Tem gente tão legal fazendo coisas, pensando diferente. Tem muita coisa legal rolando também. O que a sua mãe fez com você, ou te ensinou que você faz 100% diferente com a sua filha? Não sei te dizer. Uma coisa, deixa eu pensar, da minha mãe. Eu acho que eu sei uma coisa, eu não sei se é da minha mãe, acho que é dos meus pais, assim, que eles tinham, acho que até por proteção, assim, uma coisa de, cuidado, não vai fazer isso que não vai dar certo, fica aqui mesmo, assim, uma coisa de medo, assim. E eu acho que com a minha filha, eu fico estimulando, assim, eu vejo que ela gosta de alguma coisa, ela vai fundo que vai ser legal, vai dar certo. Eu acho que isso é uma coisa que eu
acho que eu faço diferente, mas talvez se você perguntar para minha filha, ela vai dizer, minha mãe não me deixa fazer nada. Eu não faço regime. O que eu faço é o seguinte, recentemente eu fui para Portugal, e Portugal é, assim, não dá para não engordar em Portugal, para mim, para uma pessoa como eu. Tem vinho bom, pão bom, doce português. Tipo, eu amo doce português. Queijo, já falei queijo? Não. Queijo português. Falei bacalhau? Assim, a comida portuguesa é sensacional. Então, nesses momentos, eu sei que eu vou engordar. Eu sei que eu vou engordar. E de fato eu engordo. Tipo, nessa viagem eu engordei 3 quilos, 15 dias. Porque eu comia café da manhã, almoço e jantar como se não houvera o amanhã. Então, naturalmente, eu engordei. Aí, quando eu voltei, eu falei, hora de pegar leve. O meu pegar leve é não comer sobremesa, tentar reduzir as quantidades, mas não é, no meu caso, tirar algum tipo de alimento. Então, eu faço depois de uma extravagância, assim. Na vida, não. Na vida, não. Mas, 2 coisas. Eu tenho uma alimentação privilegiada no sentido de que, putz, a gente tem um monte de comida aqui, dá para almoçar no estúdio, dá para almoçar em casa, enfim, tem um... então, eu tenho, assim, eu consigo comer como os meus avós comiam, nesse sentido de não precisar, sei lá, ir comer no fast food ou comer lasanha congelada. E fator genética. Assim, as pessoas na minha família são magras, então isso, assim, é muito fator decisivo, assim, né? Que as pessoas, não é que diminuem o carboidrato, elas tiram. Então você pode comer o quanto você quiser de gordura e de proteína, né? Então vira essa batalha contra a gordura que naturalmente se acaba transformando a comida em inimigo. Por uma sorte, e talvez pelo meu trabalho e também pela minha experiência em casa, na casa dos meus pais, a comida nunca foi um inimigo. Tinha sobremesa em casa todo dia, tinha comida variada todos os dias na casa dos meus pais. Não tinha uma coisa assim, não pode comer isso, não come isso, não pode repetir, não pode isso, não pode aquilo. Então eu acho que, por sorte, eu consegui, não obstante a essa loucura que é o sistema alimentar no mundo, eu consegui ter uma relação saudável com a comida. Então acho que isso tem a ver com assim, eu não engordo. Eu engordo quando eu como feito uma louca em viagem, aí sim. Mas vale a pena. Qualquer pessoa do planeta, dessas conhecidas, Uhum. e você quisesse fazer um monte de perguntas para ela, quem seria essa pessoa? O Rod Stewart, né? E por quê? Por quê? Porque fã não julga. Fã não julga. Um amor profundo. Você já viajou para ver shows dele? Não, eu já fui a shows dele aqui, conheci ele e eu fiquei exatamente como um fã fica diante do seu ídolo. Você esteve no mesmo ambiente que ele? No mesmo ambiente. Conversou com ele? Não tive condições. Porque não é uma coisa lógica. Não faz sentido. Faz sentido? Não faz sentido, mas fã não julga, fã não julga. Não, eu tô brincando, não seria com ele não, é brincadeira. Só estava ganhando tempo. Para pensar numa resposta mais Para pensar numa resposta mais inteligente, mas acho que não sei, viu? Ai, uma pessoa só? Quer falar 2? Por exemplo, uma pessoa que eu realmente, eu vi, que é recente, amor recente. Amor recente. O senhor, meu marido,
falo assim, você tem que ver um documentário, você tem que ver um documentário, você vai gostar, você tem que ver esse documentário. É uma designer americana chamada Paula Scher, que faz tem um perfil dela numa série que chama Abstract, que não é boa a série, não é boa. Depois eu assisti todos os episódios, eu não gostei, eu gostei do episódio dela. Nossa, a mulher é genial, genial, uma mulher genial, sabe assim, uma pessoa que você fala, como pode ser tão brilhante? Por quê? Porque ela é muito inteligente, e ela é muito inteligente de forma aplicada, não de forma erudita, acadêmica, não que tenha alguma coisa errada com isso, mas é que ela usa a inteligência dela para se comunicar através de tipografia. É um negócio muito sensacional. Muito sensacional. Então, eu assisti 2 vezes no mesmo fim de semana, porque é um negócio... Eu implorei para os meus filhos assistirem, mas não rolou. Você quer que seus filhos façam alguma coisa? Não faça. Não pode, não pode. Adora, uma vez, enfim, tinha uma caixa de louça em casa, eu falei, Dora, vem ver essas louças. Mãe, você precisa entender que os meus interesses não são os mesmos que o seu. Eu falei, não, tudo bem, então só vem me ajudar a abrir aqui que eu não consigo abrir sozinha. Qual é a receita de sucesso que todo mundo pede, que você já fez 80 vezes e continua pedindo? Uma série nossa no canal no YouTube que chama Cozinha 3x4, que é super fofinha, assim, é um negócio bem gráfico, assim, é uma cozinha que é literalmente desse tamanho aqui, depois você olha. E eu faço as receitas mais elaboradas nessa cozinha minúscula. É bem, bem bonitinho. E desde o lançamento dessa série, a receita com maior audiência no site de Panelinha é a massa de pizza. Então, porque assim, não tem, acho que essa coisa de o que as pessoas pedem, não posso contar da audiência, assim, o que tem mais. Então, massa de pizza é uma que é muito feita, muito acessada. Tem uma receita que eu não sei se ela é feita nos lares brasileiros ou não, se bem que eu vejo muita coisa, porque as pessoas fazem as receitas, fotografam e publicam com a hashtag Receita Panelinha. Então, é muito legal de ver. Você vê que tem gente no Brasil inteiro fazendo as receitas. Tem uma especificamente que eu tenho a impressão que eu nunca vi publicada com a hashtag, e eu entendo, mas assim, faça, porque é muito surpreendente. Vem a ser? Rabanete assado. Não parece, né, uma coisa boa, por isso mesmo, esse fator assim, surpresa, é muito legal. Você não imagina que aquele negócio ardidinho vai ficar tão adocicado e delicioso. É um rabanete assado, e eu não me lembro se a gente finaliza com balsâmico ou se ele vai para o forno com balsâmico, mas é delicioso. Essa acho que não tem muita gente fazendo. Rita, como que eu perco 2 quilos até sábado? Não vai. Mas se você quiser melhorar a sua alimentação, eu acho que só de cortar, se a pessoa conseguir cortar tudo que não é comida e não ter medo de comer, bater um PF na hora do almoço, porque daí o que acontece? Você vai lá, vou comer só uma saladinha, come lá uma saladinha. Você não engana o seu organismo. Bateu 4 da tarde, você está assim... Você não engana, não engana. Você não engana. Então, eu acho que assim, a gente tem que tentar melhorar a relação com a comida. Comida é bom, comida dá prazer, comida é essencial. Mas tem que saber diferenciar o que é comida do que não é comida. Barrinha de cereal cheia de aditivos, não é comida, não come, come banana. E aí tem essa coisa assim de querer reinventar a alimentação. Você não precisa ficar comendo de 3 em 3 horas. Come um bom prato no almoço, come um bom prato no jantar, toma um bom café da manhã. Né? Eu acho que esse é um
é uma boa estratégia para quem quer melhorar a alimentação e, consequentemente, perder aqueles quilinhos extras que estão vindo de um tanto de aditivos químicos, coisas que as pessoas vão colocando para dentro sem nem se dar conta. Quer ver um exemplo? Tempero pronto. Tempero pronto é assim, é uma coisa que as pessoas usam sem nem se dar conta, que não precisa. Você refogou a cebola, o alho, pôs um pouquinho de sal, está resolvido, não precisa de tempero pronto. Claro, o tempero pronto vai ter uma quantidade de sal, açúcar, gordura, que você normalmente não colocaria na comida. Claro que ela vai ficar mais gostosa nesse sentido, só que isso não é comida. Tem uma característica que é assim, que a comida ultraprocessada, ela é hiper palatável. Então ela é assim, tudo é mais, é mais, é mais. E aí quando você vai comer lá a sua escarola refogada com um pouquinho de alho, fica sem graça. Vai comer uma fruta, fica sem sabor. Né? Então, eu acho que se a pessoa conseguir tirar, e isso inclui refrigerante, seja 0, 5, 10, 20, 200, seja, né, então refrigerante, tempero pronto, esses chamados snacks, assim, essas coisas que as pessoas ficam tentando enganar a fome, e não adianta, você não engana o seu organismo, tentando, enfim, acho que você conseguir tirar esse tipo de comida e comer comida, nossa, vai ser um ganho maravilhoso.